Falar inglês de forma fluente gera bastante insegurança e medo em todos os alunos, especialmente naqueles que estão começando. Quais são os erros mais comuns? E qual é a forma certa de falar? É exatamente isso que você vai começar a aprender nessa série nova no vídeo de hoje. Hello everybody, welcome to Magical English Life. It's me, Thiago, e hoje eu vou inaugurar uma série nova aqui no canal que tem o objetivo em ajudar você a saber quais os principais erros que os brasileiros cometem ao falar inglês e qual é a forma certa de você poder falar e você poder falar com mais confiança e mais tranquilidade. Antes de eu começar, eu vou te pedir um favor para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que chegar um vídeo novo, o YouTube vai entregar para você poder aprender inglês de forma simples, fácil e direta para você estar na frente dos seus concorrentes. Ok, guys? So enough to chat and let's go to class. Então a primeira frase que muitos brasileiros erram é essa daqui. I like Mariah Carey too much. I like Mariah Carey too much. Você vai perguntar, mas Thiago, qual é o erro dessa frase? E eu vou te dar um exemplo. Imagina a seguinte situação. Imagina que você está no restaurante, você comeu o seu prato de comida favorito, tanto que você não aguenta mais. Você tá tão satisfeito ou satisfeito que você já não aguenta mais, você tá cheio. Então, se alguém te perguntar e oferecer, você vai falar It's too much for me. It's too much for me. Então, quando você usa o too, nesse caso, quer dizer, você já não aguenta mais. Então, nessa frase, ao invés de você estar elogiando Mariah Carey, você não aguenta mais Mariah Carey na sua vida. Então, para você realmente falar o certo, em dizer que você gosta, né? No caso, a pessoa gosta muito da Mariah Carey, você tem duas opções. Ou você fala, I like Mariah Carey so much, ou I like Mariah Carey very much. A segunda frase que eu tenho para falar com vocês é a seguinte. I don't have money enough to go out this weekend. I don't have money enough to go out this weekend. Aí você me pergunta, Thiago, qual é o erro dessa frase? Eu não vi erro nenhum aqui. Isso aqui pra mim tá normal, eu não consigo perceber nenhum erro. É aí que tá. Imagina agora o seguinte, traduz essa frase. Bota ela toda em português. Eu não tenho dinheiro suficiente pra sair nesse final de semana. Ué, Thiago, mas assim, então a frase tá correta. E é aí que você se engana. Porque isso é um erro que eu costumo chamar de Portuguese thinking, ou seja, pensar em português. Quando a gente formula uma frase em português, desse jeito que eu falei, é exatamente como nós pensamos em português. Mas no inglês é justamente o oposto. O adjetivo ele vem antes do substantivo. Então, ao invés de você falar I don't have money enough, você tem que falar I don't have enough money to go out this weekend. Esse é o certo. Então você coloca o enough na frente do money e você fala I don't have enough money to go out this weekend. A próxima frase que eu tenho para vocês é a seguinte. I spent all day in the sofa. I spent all day in the sofa. Tenta pensar o porquê que essa frase está errada. Pensa o seguinte comigo. Imagina você, por mais preguiça que você esteja no dia, você não vai passar o seu dia inteiro a rasgar um sofá caríssimo que você pagou em não sei quantas prestações. Você vai rasgar ele inteiro e passar dentro do sofá, por mais cansado que você esteja. Então, as pessoas normalmente confundem em estar no sofá com in, quando na verdade o certo é você usar uma preposição que a gente possa usar sempre quando a gente estiver em uma superfície ou área de contato, que nesse caso é a preposição on. Então, essa frase, ao invés de você falar I spent all day in the sofa, o certo é você falar I spent all day on the sofa. A próxima frase que eu tenho para falar com vocês é a seguinte. I made a barbecue. I made a barbecue. Ué, Thiago, mas para mim essa frase tá correta. Eu fiz um churrasco. Então, isso é uma coisa que normalmente os brasileiros, e olha que os brasileiros amam churrasco, amam preparar um churrasco para as visitas, para os amigos. É uma coisa muito comum entre nós aqui. Só que o erro principal aqui é que a gente está usando o verbo make de forma errada. Especialmente porque do e make é um dos verbos mais confundidos entre os brasileiros. Por quê?
em português nós só temos um verbo, que é o verbo fazer. E do e make, você precisa saber em quais situações usar, porque no inglês, em algumas situações você utiliza o do e outras você utiliza o make. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre do e make, eu vou deixar um card aqui em cima ou aqui e na descrição para você poder assistir depois dessa aula, porque vai complementar os seus estudos, ok? Mas, voltando lá ao exemplo, o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte. Então, nesse caso, ao invés de você falar que você está fazendo um churrasco, você está dizendo que você criou a churrasqueira, para você ter uma ideia. Então, qual é a forma certa de você falar que você fez um churrasco? I had a barbecue. I had a barbecue. Agora, essa é a quinta frase. Então, quero que você preste bastante atenção. Vamos ver se você sabe qual é o erro dessa. Last weekend, I went to shopping. Last weekend, I went to shopping. O que você imagina que seja o erro dessa frase? Então, uma coisa que é muito comum dos brasileiros cometerem erro é o seguinte, que quando a gente está falando de shopping, para nós brasileiros, a gente está falando do prédio shopping. Só que shopping também pode ser verbo. E você fala to shop é o verbo comprar. Last weekend, I went to shopping é uma ideia completamente errada. Então, nesse sentido, você pode falar de três formas. Se você quiser dizer que você foi às compras na semana passada, você pode falar assim: Last weekend, I went shopping. Beleza? Aí você pode falar tranquilamente que last weekend, I went shopping. Ou seja, você foi às compras e você não precisa especificar o lugar sem problema nenhum. Agora, se você quiser usar o espaço shopping, porque você foi ao shopping na semana passada, você vai dizer last weekend, I went to the shopping mall, or last weekend, I went to the mall. Então, ou você fala shopping mall, ou você fala só mall. As duas estão corretas. Então, toma bastante cuidado com esses verbos, porque isso faz uma grande diferença, tá ok? Agora eu tenho um desafio para você. Eu vou te falar uma frase e eu quero que você aqui nos comentários deixe qual é a frase correta e você tente explicar o porquê. Ah, Thiago, mas eu não consigo explicar em inglês ainda, não tem problema. Pode tentar explicar em português. Então eu vou te falar uma frase e eu quero que aqui nos comentários você me diga qual é o certo e por que ela tá errada, ok? Pay attention, guys. I live on the USA. I live on the USA. Me diz aqui embaixo nos comentários por que essa frase está errada. Se você gostou desse vídeo, achou a ideia legal da série, então deixa o seu like e mostra pra mim que você quer essa série de volta, com mais exemplos, com mais exercícios. Pode também deixar aqui nos comentários que tipo de frase você tem dificuldade de entender, se tá certa, se tá errada, se você encontrou alguma frase que você não tá entendendo o porquê que tá certo, porquê que tá errado, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar várias e várias pessoas a poderem não cometerem mais essas gafes na hora de falar inglês. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!